A minha filha mais nova fez 2 anos e essa é uma comemoração muito importante para mim, porque eu quase perdi ela por 3 vezes. E quando ela nasceu, eu descobri um tumor no útero e eu quase morri logo depois do meu parto. E eu decidi gravar esse vídeo para contar um pouco da minha história para você, principalmente para que você nunca perca a sua fé. O nascimento da minha filha, ele veio junto com o meu processo de conversão. 2022 foi um ano muito difícil, mas muito decisivo na minha vida. Meu marido passou por um processo de conversão ao catolicismo. Eu não era católica, eu era espírita. Sempre fui desde pequena, assim, fui batizada na igreja. Mas quando eu tinha 9 anos, eu tinha uma vizinha que ia na comunidade espírita. E essa minha vizinha me levava. Os meus pais não praticavam nenhuma religião, eram teoricamente católicos, mas não praticavam nada. E essa minha vizinha me levava porque eu ajudava ela na costura da comunidade. Então, nessa comunidade, às sextas-feiras, durante a tarde, tinha um grupo de senhoras que costuravam enxovais para mães que iam ter bebê e não tinham nenhuma condição. E aí eu participava desse grupo de costura. E eu adorava, sempre gostei muito de fazer artes, manuais. E aquilo para mim era uma realização. Essa minha vizinha era uma pessoa que eu gostava muito. E ela tinha, assim, ela era muito talentosa. Ela costurava, ela fazia biscuit. E eu admirava muito ela. E ela era amiga da minha mãe, né? E aí, como ela ia nesse lugar, ela me levava e eu adorava, era um lugar que eu me sentia bem. Então eu cresci ali dentro, eu aprendi sobre o espiritismo, ali foi onde eu desenvolvi a minha religiosidade, e aí então essa religião me acompanhou ao longo da minha vida. Eis que até então chega a pandemia, e aí meu marido começa um processo de conversão à Igreja Católica. E foi um processo muito difícil, não por mim, porque não afetava em nada naquilo que eu acreditava, mas porque ele começou a infernizar a minha vida, porque a minha religião era outra. Depois eu gravo um vídeo para contar para vocês como foi esse processo, mas ele se converteu e aí na conversão dele, ele conseguiu fazer no mesmo ano, ele não era batizado. Ele conseguiu fazer ali a aula, né, para poder fazer o seu batismo, a primeira comunhão e a crisma no mesmo ano. E quando ele começou tudo isso, ele começou a me infernizar por conta do meu DIU. Eu usava DIU, já tinha 2 filhos, e aí eu usava DIU e ele queria porque queria que eu tirasse o DIU, porque enfim, na igreja é pecado, e ele queria porque queria que eu tirasse o DIU para que nós pudéssemos ter mais filhos. Só que aí é que entra uma outra parte da história. Quando eu engravidei da minha filha, eu engravidei nova, eu engravidei com 25 anos. E eu queria muito um parto normal. E o meu médico é meu médico há 18 anos, e eu sabia que ele não era um médico muito de parto normal, é um médico famoso de São Paulo. E aí eu vinha falando, doutor Luiz, eu quero parto normal, doutor Luiz, eu quero parto normal. Não, tá bom, você vai ver. E a secretária dele, Caroline, não leva pro parto normal. Então não, ele falou que vai levar, vai levar, vai levar. Bom, chegou no fim da gestação, eu ali com 38 semanas, ele falou, Carol, vai ter que tirar o bebê é pig. Enfim, acabei fazendo uma cesárea e tirando a minha filha porque não tinha contração, não tinha nada. E eu fiquei muito frustrada. Frustrada por não ter sido o parto que eu imaginei que fosse, porque eu gostaria muito de um parto normal, e não aconteceu. E frustrada porque o meu parto não foi um bom parto. O que aconteceu comigo foi a minha anestesia não pegou. Então, na hora que cortou, eu senti o corte. Então, eu senti muita dor. Como eu já estava aberta, eles tiveram que me dopar com morfina. Então, quando a neném nasceu, eu quase não vi a neném. Eu lembro de sentir muita dor na hora, muita dor depois. Então, não foi um bom parto para mim. Quando eu engravidei pela segunda vez, com menos de 2 anos de espaço ali entre uma criança e outra, eu falei, bom, esse filho vai ser normal. Aí eu procurei uma outra médica, que eu sabia que queria levar o parto normal até o fim. Contratei uma doula. Mesmo assim, o meu marido me fazia ir nesse meu médico de confiança, porque se tivesse alguma coisa errada com o bebê, então eu ia em 2 médicos, mas ciente que eu ia fazer o parto com essa minha médica, que é até da minha cidade, que é uma excelente médica. E aí, comecei esse processo. Acontece que eu não entrei em trabalho de parto, e aí eu cheguei em 41 semanas, o meu líquido diminuiu, e aí minha médica falou pra mim, Carol, agora a gente vai ter que olhar o bebê todos os dias, porque agora você tá com pouco líquido, senão a gente vai ter que realmente tirar o bebê. Porém, era num feriado, 25 de janeiro, eu tinha ido nela no dia anterior, eu falei, doutora Cláudia, será que eu não posso ir no hospital aqui do Guarujá? Minha cunhada trabalha no hospital, eu vou lá, faço ultrassom só pra gente ver o líquido do bebê, e aí a senhora, e aí eu te ligo de lá, te falo como tá, só pra gente monitorar. Ela, tá bom, vai lá. Aí cheguei lá, toda pimposa, falei pro médico, olha, eu só vim aqui pra saber a quantidade de líquido, para eu poder informar a minha médica. Aí ele passou assim no ultrassom, olhou para mim e falou assim, que líquido? Não tem líquido aqui. Seu bebê tá sempre paralisado e você precisa entrar numa cesárea de emergência agora, senão seu bebê vai morrer. Aí, gente, começa a chorar, né? Começou aquele desespero. Meu marido na praia jogando futebol, eu com 41 semanas no hospital sozinha. Ele não me atendia. Liguei pra minha médica falava, Carol, não é possível, eu vi esse bebê ontem.
tinha líquido, não é possível. Aconteceu alguma coisa, eu falei, doutora Cláudia, minha cama tava molhada hoje, mas eu achei que tinha vazado a fralda da minha neném. Pode ter sido isso, e eu não percebi. Ela falou, vai, você vem agora pra Santos que a gente precisa tirar esse bebê. Aí o médico falou pra minha cunhada, eu não autorizo ela a sair daqui, você se responsabiliza. Eu falei pra minha cunhada, pelo amor de Deus, eu preciso ir pra minha médica. Ela me autorizou a sair do hospital, fui pra casa correndo, consegui falar com meu marido, peguei ele, a gente foi, e a gente tava indo pra Santos pra eu poder tirar o bebê. Aí liguei pra minha irmã que é pediatra, minha irmã falou, Caroline, se o bebê tá centralizado, Santos não tem UTI neonatal, vai pra São Paulo agora, não dá pra ter o bebê em Santos. Aí liguei pra doutora Cláudia falou, não, tá bom, então corre pra São Paulo que eu tô indo pra lá agora. Pegamos a estrada, começamos a ir pra São Paulo. Quando eu cheguei, nisso no meio do caminho, eu liguei pra minha doula, porque eu tinha uma doula, eu tava me preparando pra um parto normal. Eu fiz fisioterapia pélvica durante todos os meses, eu fiz todos os exercícios, eu nadava na piscina todos os dias para entrar em trabalho de parto e eu não entrei em trabalho de parto. Quando eu cheguei no hospital, a minha doula falou assim para mim, Carol, você tá tendo contração, você não tá sentindo? Falei, não, você tem um pouco de dilatação, você tá tendo contração, dá pra gente induzir seu parto. A hora que a sua médica chegar, vamos falar com ela. Aí chegou a minha médica falou assim, agora deixa eu ver o bebê. Subi só eu e minha médica passou o ultrassom e falou, Carol, o moço viu errado, o bebê não tá centralizado, você tem um pouco de líquido ainda, só que esse bebê precisa ser tirado hoje. Ele tem que nascer hoje, seja por um parto normal, que a gente vai induzir, seja por uma cesárea, mas a gente vai ter que tirar esse bebê hoje. Falei, bom, dá pra induzir? Ela falou, dá. Só que assim, você vai rodar na ocitocina, porque você já tem uma cesárea prévia com antes de 2 anos, você vai rodar ali na ocitocina às vezes 12 horas, vai sentir muita dor e talvez você não consiga entrar em trabalho de parto. Você tem certeza? Eu falei, não tenho certeza, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Aí descemos, aí ela explicou pro meu marido ali minha situação, bom. Começou eu e ele a brigar no meio do hospital, ali na recepção do hospital. Eu vou ter parto normal, não, você não vai, você vai pra cesárea. Eu vou ter parto normal, você não vai. E aí a médica falou, bom, então deixa eu fazer o exame de toque. Ela foi e fez o exame de toque, sangrou muito, doeu demais. Ela falou, agora eu vou sair da sala e vocês dois se resolvam. Aí começou, aí ele, Caroline, pelo amor de Deus, foi Deus que trouxe a gente até aqui. Se fosse pra ser normal, já tinha sido. Pelo amor de Deus, não faz isso. Para de ser inconsequente, vamos pra uma cesárea. Aí eu já tava numa tensão tão grande, já tava tão triste. Eu falei, tá bom, vai, vamos pra uma cesárea. E aí eu fui pra cesárea, foi uma cesárea maravilhosa. A médica foi excepcional comigo. Eu amei ela, amei a equipe toda dela. E aí, quando acabou o meu parto, ela olhou para mim e falou assim, Carol, foi Deus que não te fez entrar em trabalho de parto. O seu útero estava rompido. Se você tivesse tido uma contração, você tinha morrido. Tinha morrido você, o bebê, e não dava tempo de chegar no hospital, porque o seu útero estava rompido, você estava com uma ruptura uterina. E se a gente também te rodasse na ocitocina, não ia dar tempo de te abrir, tirar o bebê, salvar você, salvar o bebê. Então, graças a Deus que a gente não fez isso, que você veio realmente para cesárea. Então ali eu já, bom, tive a minha primeira rotura uterina. Meu filho nasceu, ficou tudo bem, ela costurou a minha rotura, vida que segue. Passaram-se 2 anos e eu tinha vontade de ter mais um filho. Aí eu comecei a falar para meu marido, bom, tô pensando em tirar o DIU para que a gente possa tentar, né, para que a gente já tá ali, né, 2 anos, vai dar certinho. Isso foi na plena pandemia. E durante a pandemia a gente passou um bom tempo no interior, num rancho que a gente tem. E lá eu tava sentindo muitas dores, eu tava com muitas cólicas e eu tinha DIU, então não tinha nem por que eu sangrar e nem por que eu ter cólica. E eu comecei a ter alguns sangramentos esquisitos, comecei a ter muita cólica. Meu marido falou: a gente vai voltar, a gente vai no médico. Aí eu: não, não precisa, não é nada, a gente vai voltar, a gente vai no médico. Voltei direto para São Paulo, liguei para o meu médico, voltei, parei direto em São Paulo. Ele falou: você vai para uma cirurgia agora, o seu útero tá aberto, você tá com uma hemorragia interna, você vai morrer. E aí foi aquele desespero, corre pro hospital para costurar o útero, enfim, fui lá eu de novo entrar numa sala de cirurgia, ele fez por robótica, né? Aí ele limpou ali todo o meu útero, costurou toda a cavidade. E eu falei, doutor Luiz, e agora? Assim, eu quero ter mais filho. Ele falou, Carol, agora não dá. A gente limpou a casinha, ela tá toda certinha, toda costuradinha, só que agora a gente vai ter que esperar. Não vai ter jeito. Você vai precisar colocar o DIU e a gente vai ter que esperar pelo menos 1 ano para te reavaliar daqui a 1 ano para saber se você tem condição de ter um outro filho. Eu falei, bom, tudo bem, vai. Vamos esperar mais 1 ano. Já tô ficando velha, a idade tá batendo, mas tá bom, dá pra esperar. Aí passou 1 ano, meu marido já convertido, atormentando a minha vida por conta do DIU. Eu decidi, sem falar nada pra ele, tirar o meu DIU e tentar engravidar. Fui no meu médico, ele falou, Carol, tá tudo perfeito. Medi o útero, parede uterina, tudo perfeito. Ele falou, agora dá pra gente começar a tentar ter um outro bebê. Não contei nada pro meu marido, senão ele ia me deixar em paz. E aí fiquei, falei, bom, eu vou engravidar rápido. Eu sempre engravidei rápido. Eu nunca esperei assim. Quando eu engravidei da Valentina,
eu tirei o DIU na minha primeira menstruação, no meu primeiro ciclo menstrual, eu engravidei. Quando eu engravidei do Nico, eu não estava esperando engravidar do Nico, eu estava me programando para engravidar mais pra frente e eu engravidei. Então sempre foi muito rápido, nunca aconteceu de eu querer um bebê e não acontecer. E aí eu falei, bom, não vou falar nada porque se não começar a não acontecer, eu vou ficar frustrada, mas tudo bem, bom, 2 meses eu tô grávida. Gente, passou 2, passou 4. Passou 5, nada. Aí eu contei pro meu marido, falei, eu tirei o DIU, já tô sem DIU faz esse tempo, e eu quero engravidar, tô tentando engravidar, não vou conseguir. Aí ele começou, Carol, você precisa se converter. Só vai acontecer quando você se converter. A gente precisa. E aí ele tava nesse processo de fazer a catequese, e aí era nesse ano da catequese dele que nós precisamos, ele precisou batizar, nós precisamos casar na igreja, para aí sim ele poder receber a sua primeira comunhão. E aí ele falou pra mim, Carol, quando a gente casar na igreja, você vai ver que você vai engravidar. Quando a gente casar, você vai engravidar. Aí, bom, novembro casamos na igreja. Quando foi em fevereiro, no carnaval, nós fomos pro rancho passar o carnaval lá. E eu tava começando o processo de namorar a igreja católica. E aí, então, uma amiga me indicou um livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn, muito bom, inclusive. Se você tiver nesse processo, esse livro vai ser ótimo pra você. E eu tava no carnaval lendo esse livro. E eu lembro que eu tava na minha casa, lá são várias casas, né? E eu tava na minha casa que é mais afastada, na varanda, lendo meu livro. E aí, de repente, eu comecei a escutar minha mãe gritar muito. Só que a minha mãe deu um grito de desespero tão grande e não parava de gritar, e ela só gritava. E eu lembro de jogar o livro, sair correndo, e era meio longe de onde a minha mãe tava. Eu falei, aconteceu alguma coisa com os meus filhos. E eu lembro de ir rezando até lá, falar, meu Deus, pelo amor de Deus, não deixe que tenha acontecido nada com os meus filhos. Quando eu cheguei no lugar, a minha mãe gritava muito, a minha tia que tava com ela gritava muito, e eu só vi o carro saindo. E aí eu falava, o que aconteceu? E minha mãe só falava, o Nicolas, o Nicolas, o Nicolas. Só que elas gritavam tanto, elas estavam tão desesperadas, que eu achei que meu filho tinha morrido. E o que me deu mais desespero foi que eu não vi ele, sabe? Foi tão rápido e, por sorte, meu marido agiu muito rápido. Meu marido já pegou ele, enfiou ele no carro, meu pai entrou junto e saiu. E eu não vi ele. E aí a minha mãe não conseguia me explicar o que tinha acontecido. Eu falei, meu filho morreu. E aí minha mãe falava, ele tá desacordado, ele tá mole. E eu falei, cara, meu filho caiu. E a primeira sensação que eu tive foi que meu filho tivesse caído da casa da árvore. Lá tem uma casa da árvore, que é uma casa muito alta. E quando meu pai fez, eu briguei com ele. Falei, pai, pelo amor de Deus, como é que você faz uma casa da árvore tão alta dessa? Se uma criança quer lá de cima. E eu proibi as crianças de subirem na casa da árvore. E foi ali, na casa da árvore, que tudo aconteceu. Falei, cara, se meu filho caiu desses 3 metros, meu filho morreu. Meu filho morreu e eu não vou ver ele. E aí, então, a minha mãe começou a falar, foi do cavalo, foi do cavalo. Ele tava no cavalo embaixo da árvore, foi do cavalo, ele caiu do cavalo. E aí, como eu não vi o meu filho, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia se ele tinha batido a cabeça, eu não sabia o que é, que se ele tava bem, se ele não tava. A minha mãe só conseguia gritar. A minha filha Valentina entrou em estado de choque. Eu lembro de ajoelhar no chão, começar a rezar e falar, pelo amor de Deus, não leva meu filho embora. E aí não tem sinal de telefone lá. Então eu precisava esperar chegar até a estrada, porque são 11 quilômetros de estrada de terra e depois mais 12 quilômetros de asfalto, para você conseguir chegar na primeira cidade. E aí na estrada de terra não tem sinal, então eu tinha que esperar chegar até o asfalto para conseguir falar com alguém que estava dentro do carro para dizer o que tinha acontecido, porque a gente também não sabia o que tinha acontecido. E aí quando a gente conseguiu falar, eu não tinha nem estrutura para falar, foi alguém que tava lá, que eu não me lembro, que falou. Ele caiu do cavalo e ele quebrou o braço. E aí eu já fiquei mais tranquilo. Bom, se foi o braço, tá tudo bem. Levaram ele pro hospital de uma outra cidade um pouco mais longe, que é onde tava meu primo, que é um cirurgião maravilhoso. E aí a gente ficava, gente, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí meu marido me ligou e falou o seguinte, Carol, é grave, ele precisa operar agora, senão ele pode perder para sempre o movimento do braço. Arruma tudo que a gente tem que ir para São Paulo agora. Olha a passagem de avião. E aí não tinha mais avião naquele dia, então nós precisaríamos ir de carro. Não dava para sedar ele, não dava para enfaixar, não dava para fazer nada, por quê? E aí a forma como foi, o braço dele iria inchar e ele tinha que operar antes de inchar, porque ele corria grande chance de nunca mais conseguir mexer o braço de novo. E aí meu filho tinha acabado de fazer 4 aninhos. Vocês imaginam o desespero que não foi, essa criança urrando de dor. São 7 horas de viagem de lá até São Paulo. Então eles voltaram, nós arrumamos tudo, levamos ele para São Paulo. Nisso a gente contatou a minha irmã que é médica, que já entrou em contato com 2 especialistas de cotovelo de São Paulo, já preparou tudo. E aí nós tínhamos 2 opções. Nós tínhamos um amigo que é um excelente ortopedista, também especialista, e nós ligamos para ele e a gente explicou outras as coisas, a gente mandou o raio-x, mandou tudo.
E nesse carro, né, que a gente foi com meu filho urrando de dor, podendo só dar dipirona pra ele, porque ele iria entrar logo numa cirurgia, dessas 8 horas a gente teria que escolher o que a gente ia fazer e qual era o médico que ia operar ele. Então nós falamos com o médico da minha irmã, que é o médico especialista de cotovelo do Palmeiras, e nós falamos com esse nosso amigo, que também é outro especialista. E aí esse nosso amigo, nós ligamos para esses dois médicos para decidir com qual dos dois nós iríamos operar, e os dois médicos foram muito honestos com a gente. Falaram, olha, o caso é muito grave, ele é muito pequeno, a fratura foi muito grave, e pode ser que ele perca o movimento do braço. Pode ser que o braço dele não volte mais a mexer, pode ser que ele cresça e o braço dele não cresça, pode dar vários problemas. No fim, a gente acabou decidindo operar pela pessoa que nós não conhecíamos, porque como era um caso muito grave, a gente falou, meu, se acontecer alguma coisa que não for culpa dessa pessoa, ela vai ficar se sentindo mal, a gente também, então é melhor a gente fazer com uma pessoa que a gente não tem relação nenhuma, que é um médico excepcional também, e aí foi o que nós fizemos. Então nós chegamos em São Paulo com as duas crianças pequenas, né, a Maria, coitadinha, junto no carro. Minha cunhada já encontrou a gente de madrugada no hospital, pegou ela, levou ela pra casa dela e a gente foi com o Nico pra operar. E foi assim horrível, foi uma madrugada horrorosa, com meu filho de 4 anos gritando. Aquela coisa de operar, só podia ficar um acompanhante, ficou meu marido, porque eu tenho zero estrutura psicológica pra isso. E é aquela coisa, né, seda a criança, anestesia geral. Foi assim uma aprovação muito difícil pra gente, mas também foi um momento muito fortalecedor e principalmente um momento de aumento da nossa fé. E ali começou parte da minha conversão. O que eu não sabia é que ali eu já estava grávida. Só que nesse estresse de criança operada, pós-operatório, eu nem liguei pra isso. E aí o carnaval tinha se passado e eu queria começar a fazer um tratamento na pele. Aí eu falei, bom, como eu não tô usando método nenhum, eu não sei se eu tô grávida, se eu não tô. A minha médica falou, Carol, faz um teste de gravidez antes da gente começar o tratamento. Bom, eu fiz o teste e eu tava grávida. E mais uma vez, foi um momento muito emocionante pra mim, de muito fortalecimento da minha fé, porque eu achei que eu não fosse mais conseguir. Eu já tava há 1 ano tentando engravidar e não conseguia. Eu achei que eu não fosse mais conseguir, que não fosse mais dar tempo. Já teria ali uma diferença muito grande entre os meus filhos, né? Mas eu consegui, engravidei, deu tudo certo, e aí comecei o acompanhamento com esse meu médico. Eu descobri logo no comecinho, então foi ótimo, porque eu consegui realmente acompanhar. E aí quando eu tava ali de 7 semanas, eu tive um sangramento, e aí eu fui no médico, e ele falou, e uma das coisas que eu amo esse meu médico, é que assim, além dele ser maravilhoso, ele é muito otimista, tudo sempre tá bom, tudo sempre vai dar certo. Ele é super animador, assim. Isso é maravilhoso, né? Ainda mais pra uma pessoa como eu. E ele sempre, assim, me coloca pra cima. Carol, vai dar tudo certo, o bebê tá maravilhoso, o bebê é lindo. E esse dia, ele não tava nada animado. E isso me deixou muito preocupada. Porque ele começou a falar, olha, seu colo do útero tá baixo, o bebê tá baixo, tô vendo algumas coisas aqui que eu não tô gostando muito. Mas calma, fica tranquila, eu vou te dar uma injeção de progesterona. Eu quero que você fique em repouso absoluto, você não vai levantar da cama pra nada. A gente vai dar uma injeção de progesterona para ver como o seu corpo vai reagir e vamos ver como a mãe natureza vai reagir. Se tudo der certo e o bebê passar pelas primeiras 12 semanas, aí nós vamos precisar fazer uma cerclagem para poder segurar esse bebê até o final. Mas até lá, a gente só vai poder esperar. Aí vocês imaginam, né? Voltamos para casa, meu marido buscou as crianças da escola, levou eles à missa e falou, olha, o bebê não tá bem. A gente vai na missa hoje porque a gente vai pedir para Nossa Senhora pela saúde do nosso bebê. E aí levou minhas crianças na missa, as crianças rezaram e eles voltaram para casa. Aí pela manhã eu acordei, tomei um banho, sentei na mesa para tomar meu café e espirrei. No que eu espirrei, eu senti uma dor muito forte no meu útero. Falei, putz, tem alguma coisa errada. Mas tá bom. Logo a dor passou, comecei a tomar meu café e comecei a ler a homilia do dia. Naquele dia, a passagem era aquela passagem que Jesus dorme no barco e os apóstolos começam a ficar desesperados com a tempestade porque o barco vai afundar e Jesus está dormindo enquanto o barco vai afundar. E aí Jesus acorda e indaga eles sobre a pouca fé deles. Já falei, essa passagem é para mim. Logo em seguida, meu marido, que já tinha saído de casa para levar as crianças para as atividades, Maria para ginástica, o Nico para fisioterapia do braço. E depois ele foi mais uma vez à missa com as crianças. Então ele me mandou uma mensagem: bom dia, como você tá? Como você dormiu? Tá tudo bem? Olha, fica tranquila, Deus está cuidando da gente, vai dar tudo certo. Falei, meu Deus, Deus está me preparando. Aí saí da mesa do café da manhã, sentei no sofá, peguei meu computador para trabalhar. Meu médico me manda um áudio. Oi, Carol, tudo bem? Como que você tá? Como que você dormiu? Tô passando aqui só para saber se tá tudo bem com você e para te dizer para você ficar tranquila, vocês são novos, vai dar tudo certo, se não for dessa vez vai ser de outra. Você já tem 2 filhos maravilhosos. Eu falei, meu Deus. O doutor Luiz, que é Bom Dia Dia, Bom Dia Sol, me mandando uma mensagem falando isso, Deus tá me avisando, eu vou perder esse bebê. Aí eu, já ligando os pontos, falei,
Deus tá me avisando, eu vou perder esse bebê. Gente, deu 20 minutos. 20 minutos. Eu nem respondi a mensagem dele, porque eu tava com o meu psicológico um pouco abalado. Não deu nem tempo de responder. Eu tava sentada assim no sofá e eu comecei a sangrar muito, muito. Come- Não sentia dor, eu não sentia nada. Só saía muito sangue de mim. Saíam bolas de sangue enormes, assim, ó, coágulos gigantes de sangue. E eu, e eu fui caminhando até o banheiro, sangrando muito. E eu me lembro de pegar aquilo na mão e falar: Meu, é meu bebê tá aqui. E aí eu comecei a chorar muito, comecei a chorar muito. Começou a me dar um desespero muito grande. A Lari, que trabalha comigo, começou a chorar junto comigo, ligar pro meu marido: Pelo amor de Deus, volta pra casa, a Dona Carol tá perdendo o bebê. E aí eu comecei a chorar por vários motivos, assim. Por frustração, comecei a me culpar de várias formas, no sentido de. Era uma época que eu tava trabalhando muito nervosa, trabalhando muito. Eu pensava: Poxa, você nem tá cuidando 100% dos seus filhos. Você acha que eu vou te dar mais um filho, sabe? Eu pensava na frustração das crianças que estavam super felizes. Eu pensava que eu já estava velha, que não ia dar mais tempo de tentar outro filho. Eu já estava tentando há um ano. Sabe aquele momento muito rápido que passa um milhão de coisas na sua cabeça? É tanta frustração, é tanto medo, são tantas inseguranças que afloram de uma vez só. E aí eu entrei no banho, sangrando muito ainda, sangrando muito. Me lavei, coloquei um vestido, deitei na cama e eu só conseguia chorar. Não conseguia fazer mais nada. Eu só conseguia chorar compulsivamente. E aí meu marido deixou as crianças da minha mãe, chegou em casa, me pegou e falou: Vamos. Eu não conseguia nem raciocinar para onde eu tava indo. Eu entrei no carro e a hora que eu me dei conta de que eu tava no carro, eu olhei para ele e falei: Onde a gente tá indo? Ele falou: A gente tá indo pra São Paulo, a gente tá indo no médico. Eu falei: Não, eu não vou no médico. Eu já perdi o bebê, eu não tenho nada pra fazer lá. Eu não vou lá pra ele olhar pra mim e falar que eu perdi o meu bebê. Eu não vou, eu não quero. Comecei a chorar no carro, comecei a gritar. E aí meu marido falou: Você vai. Pegou o telefone, ligou pro Dr. Luiz, falou: Dr. Luiz, é o seguinte. Aconteceu, como eu tirei uma foto do que tava, do pouco do que estava saindo de mim. E ele ligou pro Dr. Luiz, na viva voz, o Dr. Luiz falou: Nicolas, é um aborto. Eu já tinha visto ontem que não ia dar certo, que o bebê não estava evoluindo. Só era mesmo questão de tempo do corpo expelir o feto. Mas eu preciso que você venha para São Paulo agora. Carol tem 2 rupturas uterinas. Eu vou preparar a sala de cirurgia. A gente precisa limpar essa cavidade uterina, porque não pode ficar nada aí. Ela pode ter algum problema, então eu preciso que você venha agora pra cá. Eu já tô ligando no centro cirúrgico, tô preparando o centro cirúrgico. E aí nós subimos. Gente, nós subimos. Nós demoramos 1h20 até meu médico, em um silêncio ensurdecedor. Eu não conseguia falar, meu marido também não. Nós estávamos tristes, frustrados. E aí eu cheguei lá no médico, eu subi direto. Normalmente é um caos lá, né? Recepção, enfim. Eu tava me esperando. Eu sentei lá. Ele falou: Carol, eu já tinha visto ontem, eu não quis te desanimar, mas eu sabia que isso ia acontecer. O feto não ia realmente evoluir. Olha, eu vou te mostrar. Antes de fazer qualquer coisa em mim, ele me mostrou o ultrassom do dia anterior e me explicou exatamente o que ele tinha visto, por que o feto não estava evoluindo, o que estava acontecendo. Ele falou: Mas agora a gente precisa fazer um segundo ultrassom para ver se a gente vai precisar ir para a sala de cirurgia, retirar se tem algum resto aí ou não. Gente, a hora que ele colocou o ultrassom, e ele tirou. E aí ele fez meio assim, aí ele colocou o ultrassom de novo e falou: O bebê tá aqui, o bebê tá aqui. Nessa hora eu só conseguia pensar: Homem de pouca fé. E eu comecei a chorar compulsivamente, que eu tô chorando agora. Meu marido desabou também, começou a chorar e ele falou: Gente, eu não tô entendendo o que aconteceu. Não sei explicar, só pode ter sido um milagre. Eu nunca vi isso acontecer. Eu não sei o que saiu de você, mas o que saiu de você limpou todo o seu útero e o seu bebê sumiu. Seu bebê tá perfeito. É outro bebê. É outro útero. Hoje você tem outro útero do que você estava ontem. E eu não sei te explicar o que aconteceu. E ali foi mais um passo da minha conversão. Só que ele falou pra mim: Carol, dentro de todo esse seu histórico, agora você precisa de repouso absoluto. Se a gente conseguir chegar em 12 semanas, a gente vai precisar fazer uma cerclagem pra segurar esse bebê aí dentro. Eu quero você de repouso absoluto. Você não vai levantar na cama por nada pra gente manter esse bebê aí. E começou aquela coisa: injeções de progesterona, repouso absoluto, pra gente conseguir levar essa gestação até 12 semanas e garantir que o bebê ficaria até o final. Aí, bom, voltei pra casa, 8 semanas eu fiz sexagem, fiquei extremamente feliz quando eu descobri que era uma menina, eu sonhava em ter uma outra menina. E, assim, nós estávamos muito felizes, muito. E aí eu consegui levar a gestação até a 12ª semana. Na 14ª, nós fizemos uma cerclagem e segue o baile. Repouso absoluto, sempre no médico, sempre fazendo acompanhamento, porque aí era isso: o bebê baixava, mas estava com a cerclagem,
tinha que ficar tomando remédio. Quando eu tava com 24 semanas, eu entrei em trabalho de parto prévio. E é aquela coisa, vai pro hospital, interna, um monte de injeção, uma semana no hospital fazendo um monte de coisa para tentar segurar o bebê, repouso absoluto, e deu tudo certo. Nós conseguimos não entrar em trabalho de parto, nós conseguimos segurar o bebê. E mais uma vez, segue o baile. Só que tinha uma coisa, gente, a minha irmã casava em novembro, perto da data prevista do neném nascer. Bom, ela queria me matar, né? Eu, decoradora, ajudando ela. Não, e detalhe, o casamento da minha irmã era dia 6. Olha só, minha filha nasceu dia 8. Quando eu entrei na 38 semanas. Fui pra lá, repouso absoluto, era em Juqueí, então assim, eu tinha que ter super um plano B que eu não tinha, que era se eu entrar em trabalho de parto em Juqueí, era um feriado. O que eu vou fazer se tiver trânsito? Bom, enfim, vambora, vou confiar em Deus, vai dar tudo certo. Por sorte, fui no casamento, fiquei com muitas dores ali no casamento, mas deu certo, consegui. No domingo, eu já comecei a sentir muita dor. Falei pro Nicolas, vamos embora. Estava em Juqueí, porque eu tô com muita cólica. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Bom, fomos embora. No dia seguinte, acordei com cólica. Ele falou, não, vamos subir, já arruma as coisas, pega as coisas do bebê. Eu, não vou pegar as coisas do bebê, imagina, vai estar tudo certo. Você acha? Não, tem mais uma semana ainda pela frente. Por quê? Porque dia 8 é aniversário da minha irmã mais velha. E eu já tinha marcado a cesárea dia 10, porque dia 11 é aniversário da minha sogra, dia 8 é aniversário da minha irmã, depois dia 12 do meu sobrinho. Falei, bom, vou marcar dia 10, que aí fica, não pega o aniversário de ninguém, vai dar tudo certo. Ali no meio das 38 semanas, eu vou chegar até lá. Meu marido falou, você vai levar tudo. Você vai levar tudo que tiver pra levar, porque a gente nunca sabe. Nesses nossos tempos, várias vezes a gente foi, internou no hospital, voltou, voltava pra casa. Você vai levar tudo. Falei, bom, tá bom. Nisso, meus filhos falaram, a gente não vai ficar, a gente vai. Não, a gente não vai ficar, a gente vai. Bom, não teve Cristo que fez meus filhos ficarem em casa. Por quê, coitadinhos? Eles já estavam traumatizados. Porque toda vez que eu ia pro hospital, toda vez que eu ia no médico, às vezes eu não voltava, às vezes eu ia internar, às vezes eu tinha que ir pro hospital tomar uma medicação, eu precisava dormir lá. Então eles já estavam nervosos, ansiosos de que toda vez que eu ia para São Paulo, eu nunca voltava. Então eles falaram, não, a gente vai, bater o pé e foram comigo. Bom, eu cheguei no meu médico, ele olhou e falou, Carol, a gente vai tirar esse bebê hoje de madrugada. Eu, não, doutor Luiz, pelo amor de Deus, amanhã é aniversário da minha irmã, eu preciso avisar, meus pais estão no Guarujá. Ele, eu acho que a gente vai ter que tirar hoje. Eu falei, doutor Luiz, eu tenho fotógrafo, eu tenho que arrumar a maternidade, eu tenho um monte de coisa, eu tenho meus filhos. Manda seus filhos embora. Dali ele falou, daí que você vai direto pro hospital internar. Só que ele não me falou por quê. E o doutor Luiz, não dá pra esperar até amanhã. Ele falou, Carol, não dá. Você vai internar agora. Aí liguei pra minha irmã que mora em São Paulo, com a minha sobrinha. Elas vieram 10 horas da noite pro consultório do médico, pegaram meus filhos, levaram pra casa deles e falei, olha, fica com o telefone ligado, porque a hora, ele não tá me dando previsão de que horas vai ser esse parto. A hora que for o parto, eu vou ligar pra vocês virem, pra eles verem o neném nascer. Bom, boazinhas, levaram as crianças, deram banho, deram janta, eu não tinha nem levado roupa pras crianças. E eu fui pro hospital. Cheguei no hospital, fiz toda a bateria de exames, me preparei. Ele falou, cara, eu não sei que horas vai ser seu parto, eu ainda tô em consulta. Ele atende, às vezes até 3 horas da manhã. A hora que eu sair da consulta, eu vou pro hospital. Aí avisei meus pais, falei, ó, pode vir, que a cesárea vai ser mais ou menos umas 5 horas da manhã. Ligava pra minha irmã, que tava pós-casamento, ela não me atendia. Ela não me atendia. Eu, Jaqueline, pelo amor de Deus, minha filha vai nascer, você precisa estar aqui. Por sorte, deu certo. Todo mundo conseguiu chegar ali no horário. E a maternidade é super legal, né? Porque abre a cortininha e aí eles vêm tirando o bebê, assim. Foi um momento maravilhoso das crianças. Deu tempo dos meus pais chegarem, minhas irmãs, meus filhos verem, assim. Foi muito especial. Deus preparou, assim, um momento muito especial mesmo. Só que o que aconteceu? O meu parto durou 4 horas. Porque eu tive uma hemorragia no parto. Então eu tive uma hemorragia que ele não conseguia estancar e eu quase perdi o meu útero durante o parto. Por sorte, ele conseguiu salvar o meu útero, não precisei retirar o meu útero, mas eu tive uma hemorragia muito grande no parto. Ele não sabia explicar. Aí fez a cesárea, né? A cesárea demorou 4 horas, eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Meu marido também não, mas meu marido tava lá. Ele só falava, não, tá demorando um pouquinho por conta da cerclagem. Mas eu tava ali em trabalho de parto, gente, eu não sem noção nenhuma de horas. Eu só via que tava demorando. E aí ele me sedava, eu acordava, mas a bebê, graças a Deus, estava tudo bem. Quando acabou tudo, ele falou pra mim, Carol, tenho 2 notícias pra te dar. Primeiro, a sua filha nasceu com um nó verdadeiro. O que é um nó verdadeiro? Não é um nó no pescoço do bebê, é um nó no próprio cordão umbilical que fazia com que ela não recebesse nem alimento nem oxigênio. Ela falou, foi por isso que eu tirei o bebê, porque eu identifiquei esse nó verdadeiro. Se a gente não tirasse o bebê naquele momento, a sua bebê poderia morrer. Tanto que ela nasceu muito pequenininha, né, pra idade gestacional. E esse foi um dos pontos. O segundo ponto foi, eu tive realmente uma hemorragia durante o parto. Ele falou, eu quase precisei tirar o seu útero. Por sorte, eu consegui estancar o sangramento. Eu não sei tirar o útero, mas a gente vai ter que observar,
porque talvez a gente tenha que retirar ele um pouquinho mais pra frente. Bom, tá bom. Acabou, fui embora, maravilhoso. Minha filha nasceu dia 8 de novembro. Passaram-se 40 dias do meu parto e eu não parava de sangrar. Não parava de sangrar real. Quando deu 40 dias, eu falei, doutor Luiz, ó, eu não tô parando de sangrar, acho que tem alguma coisa errada, não sei o que tá acontecendo. Ele, mais uma vez, Carol, sobe. Vamos olhar. Eu subi, era dia 22 de dezembro. Mas assim, eu subi com os meus filhos. Com a neném, mais os dois pequenininhos. Falei, bom, vamos no médico, a mamãe só vai ver se tá tudo bem, porque a mamãe não para de sangrar. Bom, foi todo mundo no médico, a gente aproveita, janta em São Paulo. Ele me examinou, para provavelmente o resto da placenta no seu útero, mas tá muito esquisito isso aí. Vamos pro hospital, vou ter que te internar e a gente vai ter que limpar a cavidade uterina. Eu falei, doutor Luiz, presta bem atenção. Toda vez que o senhor me enfia no hospital, eu não fico menos de uma semana. Daqui a 2 dias é Natal. Eu tenho 3 crianças pequenas lá embaixo na recepção. Eu não vou para o hospital nenhum. O senhor faça o que tiver que fazer aqui no consultório. Ele, Carol, vai doer. Dói, você precisa tomar anestesia. Eu falei, doutor Luiz, eu aguento. Vamos lá, vambora. Vambora, tira o que tem que tirar. Pra eu não ter que internar, pelo amor de Deus, eu não aguento mais internar. Aí ele, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar. Vai doer, tá bom? Se você não aguentar a dor, a gente para. Falei, bom, tá bom. Gente, começou. Tira daqui, tira dali, dor pra caramba. E até que chegou uma hora, ele falou assim, Carol, eu usei todos os instrumentos que eu tenho aqui. Não sai, não sai, eu não consigo retirar. É uma superfície dura, eu não consigo retirar. Você vai ter que internar. Mas olha, é super simples. Você vai internar, era de noite, isso já era umas 10 horas da noite. Você vai internar, eu tenho uma cirurgia às 7 horas da manhã. Eu vou fazer seu procedimento às 6. Você vai entrar no centro cirúrgico 6 horas, 6h15 você já saiu do centro cirúrgico, meio-dia você pode ir embora para casa. É super simples, a gente só vai limpar a sua cavidade, vou te dar uma anestesia. Tá bom, tá ótimo. Bom, fui pra minha irmã, larguei de novo meus 3 filhos lá. Fui pro hospital 4 horas da manhã internar com meu marido. Cheguei no hospital, fiz o procedimento todo, veio o anestesista e eu lembro do anestesista falar assim pra mim, Carol, ó, fica tranquila, vai ser super rápido, tá? Você vai ver que daqui a pouquinho você já tá no quarto e logo você vai embora. Eu, tá bom. Apaguei. Gente, que eu acordo, me lembro de acordar, mas não de abrir os olhos, mas de ter consciência do lugar e tudo meio nebuloso. E eu lembro da voz dele desesperado. Não vai dar, não vai dar, eu vou perder a paciente, o sangue não estanca, ela tá perdendo muito sangue, ela tá perdendo muito sangue. Me deu um desespero tão grande, me deu um desespero tão grande, eu falei, eu vou morrer. Que eu apaguei. Aí a segunda vez que eu acordei, eu lembro de acordar no repouso, de olhar meio em volta, eu não conseguia falar. E aí, de repente, vieram 3 enfermeiras em cima de mim, começaram a arrancar minha roupa, me furar e falar, ela não tem sangue, não sai sangue. Vai ter que repor, eu não consigo pegar veia, não tem sangue. Apaguei de novo. Aí me lembro de acordar com ele me chamando. Carol, Carol, você tá me escutando? Doutor Luiz. Eu abri o meu olho, tinha um relógio assim na minha frente, eram 11 horas da manhã. Carol, acabou essa cirurgia. Você tinha um tumor no útero. Foi muito difícil. Depois eu vou te explicar melhor, mas deu tudo certo. Quase precisei tirar seu útero de novo, mas eu consegui. Eu limpei todo o útero, eu consegui retirar o tumor. Você teve uma hemorragia muito grave, mas eu consegui estancar. Deu tudo certo, vai ficar tudo bem. Daqui a pouco você vai embora. Tá bom. Ele saiu, só que eu fiquei deitada aqui, tinha um relógio, e ele ficou, tinha uma cadeira e uma mesa que ele ficava meio trabalhando, sabe? Ali na minha frente, assim, um pouco distante de mim, mas eu conseguia vê-lo. E aí eu lembro que eu chamava a enfermeira e falava, moça, eu tô com muita sede, eu preciso beber água. Ela falava pra mim, você não pode beber água. Eu falava, moça, pelo amor de Deus, eu preciso, a minha boca tá muito seca. E aí foi dando 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. E aquilo começou a me angustiar, porque ele não deixava eu beber água. E eu tenho muitos médicos na minha família. E eu já passei por diversas cirurgias na minha vida. E eu sei que... E aí eu comecei a criar a consciência de que eu sabia que o consultório dele estava bombando. Ele estava ali sentado, me velando. E ele não deixava eu nem comer e nem beber água. Eu falei, ele vai me abrir de novo. Na hora que eu criei consciência, eu falei, ele vai me abrir de novo. Eu entendi que se ele não estava me dando água, é porque ele ia me abrir de novo. Ele só estava esperando alguma coisa acontecer para ver se ele realmente teria que me abrir ou não. Gente, foram uma das horas mais desesperadoras da minha vida. Eu só ficava pensando, eu chamava a enfermeira e falava, moça, eu preciso falar com meu marido, chama ele, por favor. E aí ela falava, Carol, tá tudo bem, o doutor Luiz já falou com ele, não dá pra chamar. E eu só conseguia pensar, eu vou morrer. Daqui a 2 dias é Natal, eu vou morrer no Natal, eu não vou ver meus filhos. Os 2 mais velhos vão lembrar de mim, mas eu acabei de ter uma filha, ela não vai lembrar de mim.
Eu não vou conseguir me despedir do meu marido, porque se ele me colocar numa sala de cirurgia de novo, eu vou morrer. Nisso eu tava tomando bolsa de sangue, eu tava muito fraca, porque imagina, tinha perdido muito sangue, sem comer, sem nada, sem beber água. Foram horas desesperadoras. E eu esqueci de contar pra vocês, mas nesse processo, desse 1 ano, eu entrei pra catequese, comecei a fazer catequese, me converti, fiz primeira comunhão. E eu pensava, cara, eu preciso falar com meu marido, porque o meu marido precisa chamar um padre pra pelo menos me dar extrema unção. Eu não tô confessada, eu não tô comungada. Eu vou morrer no Natal e ainda vou pro inferno. Gente, foi assim, desesperador. Foi assim, uma das coisas mais desesperadoras que eu passei na minha vida. O tempo foi passando, eu via o relógio correndo, via que ele não saía dali, mas também não vinha falar comigo. Eu chamava a enfermeira, falava, moça, eu preciso do meu marido, pelo amor de Deus. Ela, não, Carol, tá tudo bem, daqui a pouco você vai embora. Falei, você falou pro meu marido o que tá acontecendo? Ele sabe, ele sabe. Gente, meu marido não sabia de nada. Tava lá dormindo no quarto. O doutor Luiz falou que tava tudo bem e ele confiou. Quando foi 6 horas da tarde, o doutor Luiz veio e falou, Carol, agora tá tudo bem. Você estabilizou, agora eu vou te mandar pro quarto, vou te dar uma medicação. E mais tarde eu passo lá pra gente conversar. Aí quando foi mais tarde, isso, gente, isso meus filhos da minha irmã, meu marido lá no hospital. E aí quando foi mais tarde, ele passou no quarto, explicou tudo que tinha realmente acontecido comigo, que uma das coisas que deu tudo isso na minha gestação foi esse tumor, né, que não foi identificado, mas que estava ali. E aí ele, graças a Deus, me liberou para eu poder ir embora, passar o Natal em casa. E aí ele falou, Carol, agora a gente vai ter que colocar o implante, que durei pelo menos 1 ano, pra gente ver como vai acontecer com o seu útero. Porque o que acontece? Eu preciso que você não sangre mais pra gente analisar se a gente vai conseguir manter o seu útero ou se a gente vai ter que tirar esse útero. Só que eu não tenho coragem de te colocar numa sala de cirurgia de novo. Você passou por 2 cirurgias consecutivas, você teve hemorragia nas 2 cirurgias, eu não tenho coragem de te colocar numa sala de cirurgia. Então a gente vai tentar estancar esse sangramento, vamos ver como o seu útero vai se comportar. E aí, daqui a 6 meses, a gente reavalia para ver se a gente vai precisar tirar esse útero. E aí, graças a Deus, o implante ali deu certo. O meu útero voltou ao tamanho normal, ficou perfeito. Ainda não sabemos se pronto para ter outro filho ou não, mas estou com ele aqui, graças a Deus. Mais uma vez, foi um milagre de Deus na minha vida. Foi um ano muito difícil, muito transformador, mas que Deus e Nossa Senhora entraram assim na minha vida com o pé na porta, sabe? E nesse processo que eu fiquei ali de repouso em casa e eu ia à catequese, né? Eu fiquei esse 1 ano fazendo catequese, eu fazia catequese presencial, no qual eu ia a cada 15 dias, mas eu também fazia catequese online do Padre Paulo Ricardo. Então eu aprendi muito e eu costumo dizer que a minha fé ela veio não só pela emoção, eu não fui só arrebatada pelos momentos difíceis da minha vida, mas ela veio também pelo intelecto, porque esse tempo todo eu estudei muito a fé católica. Eu entendi muitas coisas se transformaram dentro de mim e desde então a minha vida mudou da água pro vinho. Então essa é a minha história de fé mesmo, assim, a minha história de como Deus agiu na minha vida por diversas vezes. E mesmo quando a gente tem medo de confiar, a gente precisa se entregar porque Ele sempre vai fazer o que for melhor para nós. E aí hoje a sensação que eu tenho assim é que eu voltei para casa, sabe? Que eu tive muitos anos perdida e Deus me trouxe de volta. Hoje, dentro da Igreja Católica, dentro da minha religião, hoje eu me sinto em casa. Hoje eu me sinto confortada. Hoje eu me sinto protegida. E hoje eu me sinto curada por Deus, de diversas formas. E eu entendi que se você procurar, se você estudar, você vai ver que todos os caminhos levam a Roma.